Cachorro se solta do dono, ataca e mata cão menor na Asa Sul. Maicon Leão, as imagens são impressionantes. Fortíssimas, Malta. Tudo aconteceu aqui na 204 Sul. O idoso, que tem mais de 80 anos, estava passeando com o Yorkshire, que é um cãozinho pequeno, quando esse outro, a priori um vira-lata maior, acabou atacando o animal. As imagens, como a gente vê, são fortíssimas. A Yorkshire não resistiu e o idoso ainda se machucou. A gente traz os detalhes dessa história chocante ainda hoje. Eleições no Distrito Federal. Aliados de Bolsonaro costuram acordo para chapa única. Ibanez tentará a reeleição. Arruda sai para deputado federal. Flávia Arruda para senadora. E Damares desiste da candidatura ao Senado. Você vai ver também mais uma etapa da vacinação para Covid-19. Guilherme Glória. Pois é, Malta. Agora a vacinação para crianças de 4 anos imunossuprimidas já começou. Foi logo hoje pela manhã que teve início a vacinação para esse grupo. E os postos de vacinação já estão prontos aí para receber esse público. Nós vamos passar todas as informações para pais e responsáveis levarem as crianças para vacinar. Obrigado, Guilherme. Até já. O nosso jornal já começou. Agora 11 horas e 41 minutos. Para começar a edição de hoje, eu gostaria de corrigir uma informação. Na edição de ontem, uma reportagem sobre as investigações da morte do motoboy Giovanni Regis Barbosa, de 21 anos, informou que o corpo carbonizado e encontrado teria sido em Braslândia. Mas, na verdade, ele foi localizado numa estrada entre Braslândia e Águas Lindas de Goiás, mas já em território goiano. O caso, portanto, que ainda angustia a família, é investigado pela Polícia Civil de Goiás. E por esse erro, a gente pede desculpas. Na Asa Sul, uma cadela da raça Yorkshire foi atacada e morta por um outro cão. O cachorro que atacou a cadelinha era de grande porte, não estava com focinheira e teria arrebentado a coleira do dono e avançado no animal menor. Foi uma confusão gigante, as imagens são muito fortes. O dono da cachorra, que morreu, foi tentar proteger a Yorkshire e acabou sendo mordido também. O Maicon Leão está na quadra 204 da Asa Sul, onde tudo isso aconteceu, e tem os detalhes pra gente. Maicon, é com você. Exatamente, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. As imagens são impressionantes e se transformou quase numa confusão generalizada. Para quem está em casa entender, tudo aconteceu bem nessa área aqui em que nós estamos, da quadra 204. O idoso, que tem mais de 80 anos, estava passeando por aqui com a cachorrinha Yorkshire, quando esse outro cachorro maior teria se soltado e acabado atacando essa cachorrinha. No momento em que o vídeo começa a ser gravado, a gente já percebe o idoso em cima do cão, tentando separar ali, tentando proteger, na verdade, a cachorrinha. Só que, na verdade, ali ela já estava sem vida, justamente devido ao impacto, toda aquela confusão. A gente percebe também com o andar dos vídeos que o senhor está preso à corrente, porque o proprietário do cão maior começa a puxar o cachorro para trás, nisso arrastando a cachorrinha já morta, mesmo presa ao idoso. A gente percebe, inclusive, ele chega a ser um pouco arrastado aqui pelo chão. Então, assim, a imagem gerou muita repercussão, muita gente que ficou revoltado com a situação, tanto que quem estava próximo começou a questionar, a chamar a atenção desse proprietário do cão maior. Em algum momento teve até agressão física entre essas pessoas e o proprietário desse outro cão, que infelizmente terminou na morte dessa cachorrinha. O idoso ficou ferido, foi necessário ir para o hospital. A gente está vendo nesse momento o desespero das pessoas que estão acompanhando essa situação acontecendo aqui, tentando socorrer. E a todo momento, Malta, o que chama a atenção justamente nessas imagens é que esse outro cachorro, que até alguns chamaram de vira-lata caramelo, ele não solta em momento algum o Yorkshire. Ele continua arrastando o cãozinho por aqui, enquanto o pessoal que está aqui ao redor tenta separar, e aí virou uma confusão generalizada. A gente ouve, inclusive, nos vídeos falando que esse proprietário, na verdade o tutor desse outro cachorro, agrediu inclusive uma outra pessoa. Virou uma confusão generalizada, o caso foi parar na polícia, mas a questão que fica agora é um levantamento dos cuidados que a gente precisa tomar a respeito, às vezes, quando andar com o cachorro. Um detalhe que você chamou a atenção, que é importante a gente falar, é que esse cachorro maior não estava com a focinheira, como você disse. Então, ele teve facilidade para abocanhar o cãozinho menor. A gente, inclusive, ouviu uma especialista sobre essa questão da responsabilidade que os tutores têm que ter ao sair com os animais. A gente vai ouvir agora. O exercício da guarda responsável poderia evitar uma situação tão trágica como essa. É muito importante que o tutor
ao sair para passear com seu animal, ele tenha a certeza de que não só o seu animal estará seguro, mas também todos os outros animais que ele encontrar pela rua. É importante observar que no Distrito Federal nós temos uma lei que traz a obrigatoriedade do uso de focinheiras para cães de médio e grande porte e aqueles cães tidos como raça de ataque. Infelizmente, a inobservância de alguns detalhes culminaram nessa tragédia. O tutor do animal que agrediu e levou outro cachorro à morte poderá responder por omissão de cautela na guarda do animal, que é uma contravenção penal, poderá responder por danos morais e materiais, caso o tutor do animal morto resolva acioná-lo judicialmente. Poderá também ser multado, uma vez que nós temos essa legislação que prevê o uso de focinheira. Então, são situações que devem servir de alerta para toda a sociedade, para que cada vez mais os tutores sejam conscientes em relação aos cuidados que devem ter com seus animais e com outros animais que porventura vierem encontrar durante os passeios. Olha, a gente precisa aqui reforçar uma informação e um alerta. Em outras ocasiões, já mostramos incidentes como esses. Às vezes até mais graves que esse, que envolveu criança machucada. Me lembro bem de um menininho bem pequeno que ficou ferido com um pitbull. Não vou lembrar exatamente a cidade agora, mas ficou com a boca toda cortada. E é o seguinte, não existe como você que tem um cachorro de grande porte, um cão de guarda, não tem como você confiar 100% no seu cão. Por quê? Porque ele é um animal irracional. Ah, mas é adestrado, mas foi bem educado, nunca estimulamos esse cão a atacar ninguém. Ainda assim, o comportamento de um cachorro é, de certa forma, imprevisível. Pode ser previsível se você adestrá-lo, se você tornar esse cachorro um cachorro dócil, mas ainda assim você não pode controlar, porque se trata de um bicho. Então qual é a dificuldade de quem tem um cão de grande porte ou um cão de guarda de sair com esse cachorro na rua de focinheira? Ainda que você me rebata aqui a informação e diga assim, Felipe, eu tenho 100% de certeza que meu cachorro jamais vai atacar nem outro cachorro, nem outra pessoa. Então faça isso em nome da tranquilidade do outro. Você confia 100% no seu cão, mas e aquela pessoa que cruza com o seu caminho e que não te conhece, não conhece o seu cachorro? Você não gostaria que ela passasse por você tranquila, sem imaginar que aquele cão pudesse atacá-la? Então faça isso em nome da coletividade, como cortesia com quem vive do seu lado. Faça o seu cachorro usar uma focinheira, porque no dia que o imprevisível acontece e você está diante de uma cena como essa, que é fortíssima, da bichinha ali, a Yorkshire morta, sendo arrastada no chão, aí você vai se arrepender de não ter tomado essa precaução. Maicon, é com você. Exatamente, Malta. Talvez pode ter sido até na boa intenção, até por confiar que o cachorro não oferecia perigo, que era um animal dócil, até porque tudo aconteceu a poucos metros do prédio em que o tutor desse animal mora, que fica inclusive aqui à frente. A poucos metros também fica o prédio em que mora o idoso. Como a gente falou, tem mais de 80 anos, acabou ficando ferido nessa situação toda, acabou sendo mordido e também chegou a ser arrastado naquele momento que o proprietário puxa o cão e acaba enrolando parte da guia na perna do idoso. Ele até reclama no vídeo, minha perna, ele teve a mão também machucada. Nós estivemos lá no prédio dele agora há pouco, a informação que a gente tem é que ele novamente precisou ir ao médico. E aí os questionamentos que ficam é justamente sobre a nossa postura em relação ao animal. Se você falou que não seja pela preocupação que você tem, que tem a tranquilidade, mas que seja justamente pela tranquilidade do outro, que vai passar ali e falar, não, tá com a focinheira, é seguro para eu passar ali. Por isso a gente convidou também o Pedro Henrique, que é especialista em comportamento animal, para tirar algumas dúvidas da gente. Pedro, primeiro, a gente sabe que, por mais que a gente tenha aquela confiança, o animal nunca atacou dentro de casa, tem um comportamento com criança, quando ele está fora daquele ambiente, tem contato com outros animais, o comportamento dele é imprevisível também, né? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Exatamente. São tantas variáveis que possam acontecer e essa prerrogativa de que o meu cão jamais seria capaz de atacar, o meu cão jamais se comportaria dessa maneira, é que infelizmente tendencia a esse tipo de fatalidade. Ter a certeza absoluta diante de uma situação imprevisível, né? Os proprietários desconhecem muitas vezes o comportamento dos seus cães em determinadas situações, fazem suposições a respeito de como eles se comportariam e
acabam não exercendo a responsabilidade, porque ter um cão é uma responsabilidade independente do porte, né? Ah, mas o meu cãozinho é pequenininho, ele não seria capaz de causar nenhum dano. Mas existem N variáveis, como aconteceu com esse senhor. Foi uma fatalidade, né? Infelizmente o caso está sendo apurado, mas que poderia ter sido remediada de uma outra maneira. Talvez o proprietário do outro cão tivesse tido bom senso da utilização da focinheira. Ah, mas ele não é um cão de guarda, como diz a lei, não é um cão de grande porte, mas o proprietário saber que o cão dele pode ocasionar algum dano ao outro já é motivo suficiente para ele se precaver e precaver o cuidado com os demais. O próprio cãozinho que foi atacado, que veio a óbito, se ele talvez tivesse atrelado a uma guia, tivesse favorecido ao proprietário de retirar aquele animal. Então, assim, na hora do estresse absoluto, se torna complicado uma atitude, principalmente para leigos, que não sabem como reagir. Então, assim, julgar a atitude de ambas as partes é muito complicado nesse momento. Os fatos têm que ser apurados, obviamente, para definirmos o que ser feito, porém, é uma situação de estresse, né? A pessoa pode reagir simplesmente ficando paralisada, não sabendo como reagir. No caso do senhor, ele tentou desvencilhar o animal dele, né? E a fragilidade física, por ser um senhor, também causou dano à sua integridade. Então percebe que ele até se joga em cima dos dois animais ali para tentar separar. Todos os moradores, né? Movidos pela emoção ali, houve-se até de linchamento, de uma coisa que não solucionaria aquela situação no momento. Então, tratando-se de cães, primeira coisa, responsabilidade, cuidado, não ter a certeza absoluta sobre um comportamento animal, né? Existem muitas variáveis. O que ocasionou, o que motivou o ataque daquele cão, agora é desconhecido. Vai ser estudado, vai ser aprofundado esse questionamento. Mas ninguém pode ter a certeza absoluta, além de ser lei, né? Todo cão tem que andar atrelado à guia e à coleira. E está sendo conduzido também por uma pessoa apta. Malta, um detalhe que chama a atenção é que muitas vezes quando a gente fala em ataque, até igual você comentou, relembrou de alguns, associam a raças mais, digamos assim, violentas como pitbulls, mas o comportamento pode variar de qualquer raça. A gente está falando a priori agora de um cão vira-lata, mas que também durante todo aquele momento ele continuou segurando o Yorkshire como se ele não quisesse soltar mesmo. Então, assim, é um comportamento que até então não é comum para o vira-lata. Exatamente. Então, assim, óbvio que existem raças que tendenciam a um determinado comportamento através da sua seleção, como é o caso do Pitbull, que tem o seu histórico de um cão de combate. Mas é um animal, é um cão. Então, aquele cão que atacou, ele estava movido por um instinto natural de presa. Então, não saber como intervir naquele momento, interpretar o que está acontecendo naquela situação com o cão, o que é óbvio, né? As pessoas não são profissionais para ter esse conhecimento aprofundado, mas ter um mínimo de conhecimento para que saiba o que está ocorrendo, como agir diante de uma situação de estresse. É como eu dou o exemplo da pessoa que tem um carro, mas não sabe trocar o pneu. E numa situação de emergência, por que não buscou um profissional anteriormente para saber minimamente o que fazer, qual caminho seguir? Então, naquela situação, as pessoas ficaram perdidas, né, sem saber como se comportar, e foi um indivíduo. A gente não pode generalizar, falar todo pitbull vai atacar, todo rottweiler. Foi um cão sem raça definida, um indivíduo que apresentou um comportamento, mas ele é um cão. Não vamos usar como referência somente a raça. A raça é uma tendência, mas não é uma certeza, não é um diagnóstico definido, que todo cão daquela raça vai atacar. Pedro, claro que varia de situação para situação, mas como agir num caso como esse, em que a gente tem, por exemplo, os dois cães na guia, mas um não consegue soltar, a gente tinha na ponta um idoso com mais de 80 anos, o outro pela imagem também parece ser um senhor já de idade. Como agir numa situação daquela? Como tentar separar esses dois animais? Então, Maico, é uma situação complicada de exemplificar na teoria, né? Porque é uma situação extrema, na qual ninguém quer passar. Dizer para manter a calma
é muito complicado, mas tem que se manter a calma e agir da maneira técnica adequada. Por isso que a precaução é a primeira atitude. De que forma que eu vou me precaver? Buscando uma orientação de um profissional caso ocorra. Tá? Eu não posso, obviamente, exemplificar, não teria como eu colocar 2 cães para brigarem aqui para mostrar qual a técnica utilizar, até porque isso é muito variável e varia de situação para situação. Existem metodologias ou técnicas que a gente utiliza para desvencilhar aquele cão no momento do ataque. Manter a calma, ferramentas que são utilizadas para abrir a boca do cão, mas buscar a orientação de um profissional é a minha sugestão inicial. Meu cão nunca vai atacar o outro, mas e se ele for atacado? Né? É um Yorkshire, ele não vai causar dano a um outro animal, a um outro ser humano. Mas pensar na defesa dele. Na defesa dele. Assim como quando a gente busca, eu seria incapaz de atacar alguém, mas e se eu for atacado? Como é que eu vou me defender? Né? Então, buscar essa orientação é fundamental. Na hora do passeio, porque igual a gente está falando, malta, era um passeio comum, os dois estavam, um na frente do prédio, outro a poucos metros da casa. É uma rota que eles tinham justamente o costume de fazer com frequência e acabou acontecendo essa situação. Na hora desses passeios, Pedro, o que a gente tem que tomar cuidado? Claro que agora as pessoas, até quem mora aqui, já vai tomar o cuidado de se ver um cachorro passar para o outro lado, mas a ideia geralmente é essa mesmo, tentar evitar mesmo a proximidade com outro cão quando você está no passeio? Então, não. Os cães têm que ter uma socialização. O autoconhecimento do seu cão é fundamental. Saber o comportamento do seu cão. Meu cão é agressivo, meu cão é reativo. Então, buscar a orientação e a ajuda de um profissional para cessar esse tipo de comportamento. Fundamental também. Mas a evitação só acentua o problema. Né? O meu cão, ele é um cão antissocial. Então, eu preciso buscar recursos para tornar esse animal sociável. Afinal, ele vive em sociedade, né? Ele vive. Então, a evitação da presença do meu cão ou de outros cães em uma situação determinada só acentua ainda mais essa característica desse animal. Exatamente, não é ter medo. A gente vê que as pessoas continuam, inclusive, passeando por aqui, Felipe, mas todo mundo com cuidado redobrado. A maioria prefere não comentar a situação, mas quem sai para passear com os cãezinhos agora tá de olho naquela ideia até de evitar o contato com outros, mesmo sendo recomendado, como a gente viu agora, né? O que o dono desse animal vai fazer a partir de agora? Se quando descer vai colocar a focinheira no cachorro, porque nunca aconteceu, mas uma hora acontece. O adestrador acabou de dizer, mas a lei especifica para cães de guarda ou cães de grande porte. Meu cachorro não tem essa característica. Tudo bem, mas na hora que acontece, pouco importa a lei. Você é o dono do cachorro, você vai ter que responder por tudo que seu cachorro provocar, seja dano físico, seja dano material. Então, por precaução, e como eu disse agora há pouco, para que os seus vizinhos entendam que do seu lado está vindo um ato de cortesia, respeito, a sua vontade que tudo ali continue em paz, que as pessoas continuem andando tranquilas, coloca a focinheira. Eu vou te dizer, Maicon, lá em casa, até a cachorrinha se mudar para São Paulo, a gente tinha uma Golden Retriever. Nunca vi cachorro mais bobo. Ela é amorosa com qualquer cachorro que chega. Ainda assim, nós ficávamos muito atentos e o tempo todo de olho para poder ver até como ela interagia com um cachorro menor. Porque a gente tem que estar preparado para agir em qualquer situação. O fato de você andar com um cachorro de médio e grande porte sem focinheira te traz uma obrigação maior, a de entender que algo pode acontecer e, se acontecer, o dono será o responsável. Muito obrigado, tá, Maicon, pelas informações. A gente volta a se falar daqui a pouquinho no jornal. Agora um destaque do noticiário policial. A Polícia Civil aqui do Distrito Federal iniciou hoje a terceira fase da Operação Payback, para investigar pessoas suspeitas de realizar transações bancárias fraudulentas. Dessa vez, o valor total apurado da fraude está estimado em mais de 2,5 milhões de reais. Os bandidos se aproveitavam de um erro no sistema do Pix para fazer transferência e receber os valores de volta. Guilherme Glória, boa tarde para você. Você pode explicar para nós esse golpe e também a operação de hoje? Posso sim, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha só, quando a gente faz um agendamento do Pix, o que acontece? No momento que a gente faz o agendamento, digamos que eu faço o agendamento agora para que esse pagamento seja feito amanhã. Esse valor ele ainda não foi retirado da minha conta. Mas em março, no último final de semana de março de 2020, o que aconteceu? Uma determinada instituição financeira estava com um problema no aplicativo. E aí
qual que era esse problema? Quando a pessoa fazia o agendamento do Pix e cancelava, ela recebia o crédito do mesmo valor novamente na conta dela. Quando a gente coloca em números, fica mais fácil de entender. Digamos que na minha conta tinha R$100. Eu faço o agendamento do Pix para um pagamento no valor de 100 para o dia de amanhã, por exemplo, e eu cancelo. O que vai acontecer? Eu não vou receber nada, porque, como a gente falou agora há pouco, quando tem agendamento, só o valor não é retirado apenas quando chega a data. Mas por conta desse erro, o pessoal que estava fazendo o cancelamento estava recebendo de volta o valor. E aí teve muita gente achando que era espertinha, que fez o quê? Começou a fazer vários agendamentos em altos valores e cancelar para receber esse crédito aí equivocado. E o que acontecia quando esse valor entrava? Transferia para outra conta, fazia pagamento de boleto e etc. Mas, literalmente, nesse caso, a conta veio. O delegado Dário Freitas, responsável aí por essa investigação, que vai conversar com a gente agora, hoje foram 9 mandados cumpridos, mas ao todo 74 e 26 pessoas já foram presas preventivamente aí por conta desse crime, porque é um crime. Delegado, boa tarde. Muitas pessoas acham que, eu não tenho culpa, a instituição bancária que se vire para lá com esse problema, eu estou fazendo e o dinheiro está entrando na minha conta, é meu. Quem pensou assim se deu mal, né? Exatamente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Exatamente. Quem realizou essa prática, e como muito bem explicado por você, praticou o crime. A priori, a gente já está investigando que essa pessoa praticou o crime de furto na modalidade fraude eletrônica. E esse crime, ele já tem uma pena inicial de 4 anos de reclusão e ele vai até uma pena de 8 anos de reclusão. Lembrando que essas pessoas, quando perceberam que havia essa possibilidade, esse bug, essa falha no sistema, elas começaram a se associar em algumas pessoas, recrutar para a prática desses crimes. Então, sim, quem realizou essa prática, já algumas pessoas, como bem citado, 74 mandados judiciais já foram cumpridos. Então, algumas já tiveram problemas e outras tantas que estão sendo investigadas terão problemas com a justiça. Porque a gente já pede, a gente gosta de aproveitar o espaço para solicitar essas pessoas que procurem a nossa delegacia, a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, para que elas prestem suas declarações e, se for possível, realize a devolução desses valores, para que elas não tenham problemas e não sejam alvos de cumprimentos de mandados de prisão ou de busca em suas residências. O senhor falou aí que a gente teve casos de pessoas que começaram a recrutar outras para receber valores aí e entrar numa espécie de esquema que foi formado. Como é que isso funcionava? Teve gente que chegou a ser enganada ou a maioria das pessoas aí de fato sabia que estava entrando no esquema fraudulento? Bem, em regra, as pessoas sabiam que estavam entrando no esquema. Aquilo justifica que estava precisando de dinheiro. Algumas pessoas, essa fraude, ela infelizmente, ela foi compartilhada por redes sociais. Então, o próprio Instagram, TikTok, Facebook, pessoas publicaram um vídeo explicando exatamente o que foi dito no início, como funcionava a fraude. Olha, basta você realizar um agendamento de determinado valor, R$5.000, e cancelar que esse valor volta em sua conta. Então a gente teve um grupo de pessoas que por conta própria, apenas por terem visto esse vídeo, começaram a realizar essas fraudes. Outras pessoas, sabendo que em seu nome teria um problema, começaram a recrutar pessoas, se associaram para que elas recebessem os valores a título de uma comissão que ela pagaria essas pessoas, e um terceiro grupo, que seriam essas pessoas que cederam as suas contas bancárias. Hoje mesmo, uma das pessoas que foi suspeita, foi alvo da busca e apreensão, ela mesma informou que havia emprestado a sua conta para recebimento de determinado valor. Ela sim, ela terá problema da mesma forma como partícipe desse crime, por ela ter entrado, por ela ter se associado nesse crime a priori da fraude, do furto na modalidade de fraude eletrônica, e a possibilidade, a gente analisando caso a caso, de também elas responderem pelo crime de associação criminosa, que é um crime que vai de 1 a 3 anos de reclusão. E qual que é a orientação para quando ocorre um erro desse? Digamos que a partir de amanhã a gente veja que esse erro começou a acontecer. O que a pessoa deve fazer para não cometer nenhum tipo de ilícito, não receber um valor indevido e se complicar? Bem, é aquilo, a gente
comenta com as pessoas, né? Assim, nada assim, é fácil, né? Nada é de graça. Então, não é porque havia essa falha nessa instituição financeira que as pessoas devem se aproveitar, que as pessoas devem tirar algum tipo de proveito, realizando essas transferências para suas contas ou para as contas de terceiros. Elas terão problemas com a polícia e com a justiça. E, sabendo desse problema, a gente já avisa novamente quem tiver recebido, e aí eu já dou o número exato aqui para todos os que estiverem nos assistindo aqui. A gente tem somente aqui na capital, somente aqui no Distrito Federal, 312 investigados. Então a gente tem aproximadamente 300 investigados. A gente citou isso em outros momentos. A gente está na primeira fase, vai ter outra fase. Na primeira fase a gente realizou 21, a gente cumpriu 21 mandados de prisão. Na segunda, foram mais 5 prisões temporárias, na data de hoje apenas buscas, mas as investigações irão continuar e é importante que essas pessoas que emprestaram suas contas bancárias ou que tenham praticado esse ilícito já procurem a polícia para esclarecimento, pois as investigações elas irão continuar e poderemos ter outras fases dessa operação. E como a gente conversava aqui até antes da gente entrar ao vivo, tem muita gente que é pega de surpresa quando é interpelada pela polícia porque acha que aquilo ali ia ficar impune e que tinha sido um problema pequeno. Não imagina que a polícia já estava no encalço. Sim, exatamente, Guilherme. A gente tem todos os nomes, a gente sabe quem realizou essas fraudes, então é importante que se procure o quanto antes a nossa unidade. Então, preste suas declarações e a gente já teve, nas outras fases das operações, em maio desse ano de 2022, em 2 de junho, quando foi a segunda fase da operação, pessoas que tinham praticado essa fraude, elas procuraram voluntariamente a nossa delegacia, já buscaram prestar suas declarações, sua defesa, se for necessário, acompanhada de um advogado, e algumas delas, inclusive, realizaram a devolução desses valores, com o intuito já de demonstrar a boa-fé no que havia praticado. Lembrando que mesmo esses que, de forma criminosa, praticaram esse crime, tinham a intenção de fato de praticar o furto, elas podem ter uma benesse no caso de devolução integral do valor. Esse crime ele foi cometido sem violência. Então, no caso de haver a restituição total desse prejuízo que ela causou à instituição financeira, ela pode, no caso dessa pessoa que de fato tinha intenção de praticar o crime, ela pode ter uma redução em sua pena em até 2/3 de sua pena. Então, assim, na pior das hipóteses, no caso da pessoa realizar a devolução desse valor, ela já vai ter um de outros benefícios penais no caso delas procurarem voluntariamente a nossa unidade. Qual pode ser a pena aí para quem achava que estava dando muito espertinho? A fraude, o furto mediante fraude eletrônica, 4 a 8 anos. E no caso de quem tiver se associado, a priori, na associação criminosa, a pena de 1 a 3 anos de reclusão. E no caso de ser observado que havia uma organização criminosa, de que havia funcionários que estejam específicos para a prática desse crime, que elas estivessem organizadas, houvesse uma estrutura, é possível que a gente tenha a subsunção, que a gente consiga colocar esse crime em organização criminosa. E a pena inicial dele já inicia com 3 anos a 8 anos de reclusão. Muito obrigado, delegado, pelas informações e parabéns pelo trabalho. É isso, né, malta? Não existe almoço grátis, não existe dinheiro fácil, dinheiro é trabalhando mesmo. E se a pessoa achar que pode conseguir, de alguma forma, aí a conta vem, o preço é caro, muitas vezes custando a liberdade, né? Voltamos com você. Pois é, e outra coisa, se o delegado está falando num número de 300 pessoas investigadas aqui no Distrito Federal, se a gente pensar abaixo que cada uma delas pode ter recebido um Pix de R$1.000 de volta indevidamente, é um prejuízo de R$300 mil para essa instituição financeira. Embora aqui, nessa terceira fase, a gente esteja falando em R$2,5 milhões. É importante a gente dizer que nenhuma instituição financeira incorpora prejuízo. Esse prejuízo se transforma em taxa, tarifa, cobrança, que quem paga é o consumidor final. Se todos nós dependemos dos bancos e das instituições, não adianta a gente acreditar que uma pessoa que impõe um prejuízo a um banco está tirando do banqueiro, está tirando dos outros clientes do banco, ou seja, de todos nós. Outra coisa importante para a gente dizer, se você de brincadeira foi lá e conseguiu esse Pix de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000 de volta, procure a polícia, diga que você fez aquilo de brincadeira, nem sabia a gravidade do que estava acontecendo e se dispõe a ressarcir de volta a instituição que você lesou, porque senão o negócio vai ficar complicado para o seu lado. Agora, se você for ali voluntariamente, falar, eu fiz, quero devolver, não quero mais causar prejuízo,
É bem provável que você até se livre dessa investigação, já que o crime não foi cometido com violência, se você se dispôs a ressarcir o dano que você provocou. Agora fica com esse dinheiro que não é teu para você ver, que é dinheiro do banco. O banco nunca te deixa em paz. Obrigado, Guilherme, pelas informações. Depois do escândalo envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que é investigado por assédio sexual, o banco volta aos holofotes por um motivo muito triste. O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi encontrado morto na área externa do edifício sede do banco. André Anelli tem as informações pra gente. André, é com você. Oi, Malta, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O corpo de Sérgio Ricardo Faustino Batista, de 54 anos, foi encontrado ontem, no final da noite, na parte externa do edifício sede da Caixa Econômica Federal, no setor bancário sul, aqui em Brasília. Quem acabou encontrando esse corpo foi um vigilante terceirizado da Caixa, que imediatamente então chamou a polícia. A Polícia Civil, após averiguar ali o ambiente, tem tratado o caso como um suicídio, porque Sérgio Ricardo teria se jogado lá do alto do prédio. Sérgio Ricardo era funcionário da Caixa Econômica Federal desde 1989, ou seja, há mais de 30 anos, mas ocupava atualmente, desde março de 2022, a diretoria de Controle Interno e Integridade do banco. Essa é uma diretoria, esse é um departamento que é responsável por receber diversos tipos de denúncias, desde corrupção até casos como, por exemplo, de assédio sexual. É importante a gente lembrar que no mês passado o SBT mostrou aqui diversas denúncias de funcionárias que acabaram acusando então na época, presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, de assédio sexual. Os relatos são dos mais diversos tipos, desde o tempo então que Pedro Guimarães costumava apalpar seios e nádegas das funcionárias, até mesmo acusações de que ele teria chamado algumas dessas funcionárias para que fossem até o quarto dele durante viagens funcionais pelo Brasil. Essas denúncias foram feitas então para essa diretoria de controle interno e integridade da Caixa Econômica Federal, que naquele primeiro momento não tomou nenhuma atitude. O caso só veio à tona então depois que a imprensa acabou divulgando essas acusações de assédio sexual. E depois dessas acusações, Pedro Guimarães acabou então demitido da presidência da Caixa Econômica no final do mês passado. Portanto, então, é o registro da morte de Sérgio Ricardo Faustino Batista, ele que era da diretoria do departamento responsável por receber esse tipo de denúncia, como, por exemplo, de assédio sexual. Malta. Muito obrigado, André. Um funcionário da Caixa usou o plano de saúde do banco para pagar um remédio caríssimo que o único que seria capaz de tratar a doença do filho dele de 3 anos de idade. Mas agora ele está sendo cobrado na justiça pelo ressarcimento. O valor, mais de 5 milhões de reais. O pai do garoto diz que não tem condições de pagar. Hoje, aos 2 anos de idade, o Heitor consegue ter avanços significativos. Nas consultas, responde bem aos estímulos. Boa tarde, Heitor. Tudo bom? Tá? Como é que é para sentar com as pernas fechadas? Use isso. O menino sorridente brincalhão foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal, a AME, uma doença degenerativa que compromete o desenvolvimento motor. Até a respiração pode ser prejudicada. Nessa foto, Heitor está na UTI e respirando com a ajuda de aparelhos. A pessoa que tem AME, ela não consegue produzir de forma adequada uma proteína chamada SMN. Então, o organismo de quem tem AME não produz essa proteína e essa proteína ela é fundamental para a sobrevivência dos neurônios motores, que são as células que comandam os movimentos, os nossos músculos, né? Então, quem é acometido pela doença acaba tendo uma fraqueza muscular muito importante, que dá um impacto no movimento geral, né? E gera dificuldade de andar, de sentar, de firmar o pescoço, de deglutir e de até respirar. A doença também
pode matar já nos primeiros meses de vida se não for tratada. O medicamento para esse caso é o mais caro do mundo, custa cerca de 12 milhões de reais. Aqui no Brasil, a Anvisa limitou o valor em 9 milhões e 200 mil reais. Mesmo assim, a família não tinha condições de arcar com esse custo. Começava ali então uma corrida pela vida, com campanhas nas redes sociais, vaquinhas, e assim eles conseguiram juntar 3 milhões de reais. Mas o valor ainda não era suficiente. O caminho então encontrado foi entrar na justiça para que o plano de saúde do pai, que é servidor da Caixa Econômica Federal, arcasse com o valor que faltava. A gente tinha, através da campanha, cerca de 3 milhões e meio, e aí o plano de saúde completou o valor, deu quase 9, para a compra do remédio. Heitor tomou o remédio em 19 de agosto do ano passado, já quase um ano. Os resultados do remédio, que tem aplicação única, já são visíveis. Hoje o Heitor brinca, interage, tudo sem precisar da máscara que auxilia na respiração. Ela está sendo usada apenas enquanto ele dorme. Mas o que era para ser um alívio para a família ter conseguido na justiça o remédio, tem virado, na verdade, uma angústia. É que a Caixa, mesmo depois de fazer o pagamento, recorreu da decisão e pede que a família devolva quase 6 milhões de reais que foram usados para completar o valor do remédio. Tenho chorado bastante, fico nervosa, deprimida, porque a gente tem medo, né, de que eles ganhem a causa. O recurso que pede que a família devolva os 5 milhões e 700 mil reais tramita aqui no TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Uma audiência de conciliação deve acontecer nos próximos dias, mas o julgamento deve demorar entre 2 e 3 anos para ter uma sentença final. Enquanto isso, a família vive uma mistura de angústia e medo de um dia precisar devolver o dinheiro que eles não têm. Isso nos tira a noite de sono, isso nos angustia, mas porque a gente não sabe, né? A gente não sabe como é que vai ser se a gente continuar sendo cobrado pelo plano de saúde. A gente ainda está tendo que os advogados ainda não têm, mesmo isso tendo sido há um ano atrás, os advogados continuam trabalhando no processo para que a gente não perca o processo e a gente não tenha que devolver. Além de não ter esse montante de quase 6 milhões de reais, a família também tem outras despesas altas para correr atrás do desenvolvimento do Heitor. Por mês, são gastos mais de 10 mil reais com home care, fisioterapeuta, fonoaudióloga e outras despesas. Apenas há 2 meses, eles também conseguiram na justiça que o plano de saúde arque com esses custos. O plano de saúde também não estava pagando as terapias, porque a cidade não tem rede credenciada para cuidar, profissional para cuidar cuidar dele, né, com essa especificidade do quadro dele. Aí a gente teria que pagar, estava pagando do próprio bolso, estava pagando com doações, né, que a gente teve muita ajuda da doadores, pessoas, vários cantos do Brasil que têm nos ajudado, né, para que a gente conseguisse fazer o pagamento das terapias dele. Em nota, a Caixa informou que não comenta processos em curso e enfatiza que cumpre todas as decisões do Poder Judiciário. Mas ainda sobre esse assunto, a gente vai falar agora com a Alexandra Morsi. Ela é advogada especialista em direito médico e da saúde. Alexandra, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Esse medicamento usado para o tratamento da AME é o mais caro do mundo, né? Custa cerca de 12 milhões de reais e mesmo com a Anvisa limitando o preço de compra no Brasil a 9 milhões de reais, vamos lá, é impossível uma família comum conseguir custear esse tratamento mesmo com plano de saúde. O que a senhora pode nos adiantar sobre esse tema? Oi, Felipe, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez agradeço por estar aqui com vocês. Então, esse medicamento é o mais caro do mundo, né? Medicamento para AME, ele é um dos medicamentos para o tratamento dessa doença, né? A gente tem um outro também que chama Spinraza, mas esse é um tratamento que precisa ser feito a cada 3 ou 4 meses, a depender da situação de saúde da criança, e ele custa, em média, 300 mil reais. Então, se você considerar que o Zolgensma, ele cura, né? Você, com uma única aplicação, você não precisa fazer novas aplicações, pelo custo-benefício, apesar de ser um medicamento caríssimo, né? Aí mais de 9 milhões, só aqui no nosso país, ainda é o melhor medicamento para a cura das crianças que têm AME, em especial AME tipo 1.
Então, se você for considerar o custo-benefício, o tempo que essa criança terá que usar essa medicação, apesar de ser um medicamento muito caro, é um medicamento curativo, é um medicamento que vai permitir que essa criança tenha uma qualidade de vida dita até muito mais normal do que ela teria aplicando a cada 3, 4 meses o Spinraza, que é uma medicação extremamente invasiva, é aplicada na coluna. Então, se essa criança não precisar fazer essa medicação de rotina, é muito melhor. E ela custa em torno de 300 mil. Então, ao longo do tempo, acaba sendo elas por elas, né? Sendo 9 milhões, sendo várias vezes de 300 mil reais, é muito difícil que uma família comum consiga arcar. Gostaria que a senhora nos ajudasse a entender. Aqui no Brasil, evidentemente, o governo até hoje, o SUS argumenta que é um remédio muito caro, que é muito difícil oferecê-lo a todas as famílias que têm uma criança com AME. Como é que isso está funcionando nos países mais ricos? Porque, vamos lá, eu acho que 9 milhões de reais é caro aqui, mas é caro fora do país também. Você acha que você tem visto que em outros lugares do mundo as pessoas têm conseguido que o governo, que a saúde pública custeie esse tratamento, ou realmente a briga fora do Brasil é parecida com essas que a gente assiste aqui? É até pior, sabe? Porque o que acontece é que fora a gente não tem sistema único de saúde. Diferente daqui do nosso país, lá a saúde é privada e privada mesmo, e cada um que cuide dela ou que tenha um seguro de saúde específico para tratamentos. Eu faço mestrado numa faculdade americana e a gente faz um estudo comparado entre a saúde americana e a saúde no Brasil. Lá, inclusive, os contratos de planos de saúde que são feitos lá, eles são tão específicos que eles constam, inclusive, o tipo de câncer e de medicação que você pode usar para cada tipo de câncer. Se não tiver no seu contrato e você tiver aquela doença, você não tem cobertura contratual. Então, é muito, muito diferente do que a gente tem aqui. Então, apesar das dificuldades que a gente tem hoje aqui no nosso país, eu acredito que o nosso judiciário, e considerando, está na nossa Constituição, né, artigo 196, saúde é direito de todos, dever do Estado, a concessão desses medicamentos, em especiais medicamentos órfãos, como o caso da AME, e aí por que é considerado órfão? Porque não existe outro medicamento que o substitua, eles são extremamente, o nosso judiciário é extremamente, para dizer o mínimo, humano, né? Porque ele pensa ali na pessoa como um ser humano, como aquela pessoa que tem direito à saúde, tem direito à saúde integral e não apenas ali ao tratamento das doenças. Então, no nosso país hoje, nós ainda temos uma saúde muito mais humanitária do que a gente tem fora do país. Então, a briga que a gente vê das pessoas que estão fora do país ainda são piores do que a gente tem aqui. Pasme. Alexandra, muito obrigado. A gente vê essa situação, eu chego a ficar aqui, olha, se eu ficar pensando demais nisso, eu fico até doente, porque você imaginar que exista um remédio que custe 9 milhões de reais para salvar seu filho, eu vou te falar um negócio, eu acho que pro psicológico da mãe e do pai era melhor que o remédio não existisse, porque uma coisa é você lidar com a condição do seu filho e entender que aquilo ali você não pode fazer nada. Agora, você entender que há solução para curar uma criança, mas que essa solução custa muito, muito, muito além do que é possível que você possa arcar, te deixa numa sensação de impotência que deve ser realmente, deve ser de adoecer o espírito da pessoa. Eu fico pensando que mundo a gente está construindo, né? Em que indústrias farmacêuticas investem, tudo bem, e eu acho que elas têm que investir mesmo. A gente tem que valorizar a iniciativa privada quando vai atrás da cura dessas doenças, mas quando se chega ao resultado impossível de ser usufruído pela população, não sei se adiantou muita coisa ter chegado a esse resultado, porque a gente está vendo famílias desesperadas, um pai que está ali diante do pagamento de uma possível dívida de quase 6 milhões de reais. Vamos ser honestos, 6 milhões de reais, o quê? 99% dos brasileiros não tem. Então, realmente é muito triste. Vamos ver como é que essa causa avança aqui no Brasil. E eu te agradeço pela participação, viu? Até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez e me solidarizo, viu? Eu trabalho só com isso aqui no escritório, nós somos especializados em direito dos pacientes e eu vivo isso todos os dias. Então, me solidarizo tanto com a família quanto com todas as outras pessoas que têm doenças raras e crônicas e precisam do acesso à saúde. Muito obrigado. Muito difícil a gente entender um negócio desse. Agora é 12h23, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas antes de ir pro break, vamos abrir a janela. Vamos ver como é que tá o tempo lá fora. O dia segue com poucas nuvens, temperatura agora 24 graus e umidade relativa do ar 42%. O SBT Brasília volta já já. Ainda sobre o caso da briga entre cães na Asa Sul, que deixou uma cadela da raça Yorkshire morta e o dono dela ferido, o repórter Maicon Leão está na delegacia que apura o caso. Maicon, é com você.
Exatamente, Malta, virou um caso de polícia. Ontem, depois de toda aquela situação, o idoso que tem 84 anos, que ficou ferido e teve também a cadelinha morta, procurou aqui a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A gente vai falar agora com o delegado Maurício Iacozilli, justamente para explicar para a gente como é que fica essa situação. Delegado, o que é que o responsável por aquele cão que ataca não só a cadelinha Yorkshire, como também o idoso está com ela, pode responder? Boa tarde. Boa tarde. Após as investigações que iremos realizar, ouvir as testemunhas, tentar qualificar essa pessoa, ele poderá responder por 2 delitos. O primeiro dele é a omissão de cautela de animal bravio, que é uma contravenção penal, cuja pena é de 10 dias a 2 meses de prisão, e pelo crime de lesão corporal, cuja pena é de 3 meses a 2 anos de prisão. E ambos os crimes são de menor potencial ofensivo, então será instalado um termo circunstanciado, e no Poder Judiciário, então, ele deve ter uma pena alternativa à prisão, como prestação de serviço à comunidade, pagamento de multa, algo nesse sentido a ser proposto pelo Ministério Público após o processo. Malta, é importante num caso como esse destacar que ele deve responder pela lesão corporal, porque o idoso levou a mordida, e como ele é o responsável pelo animal, ele também se torna o responsável na hora de responder por essas situações, né, delegado? Exatamente. Como ele é o responsável legal pelo animal e o animal acabou machucando outra pessoa, então ele responde como se ele tivesse causado essa lesão corporal. Ou seja, quem tem que estar andando com o animal tem que ter um cuidado redobrado, tem que ter realmente a responsabilidade, estar lá como um tutor. Exatamente. Se for o caso, até usar focinheiros, se for um animal mais arredio, mais agressivo, e tomar as medidas necessárias para evitar que esse tipo de coisa aconteça, já que no final gerou uma grande confusão até mesmo entre os vizinhos ali. Delegado, como é que fica a situação agora para frente? Ontem a gente teve o idoso procurando aqui a delegacia para registrar essa ocorrência, ainda falta identificar formalmente o tutor desse outro cão maior. Como é que ficam as investigações agora? Agora nós iremos tentar identificar as outras testemunhas que estavam ali, que aparecem nos vídeos, identificar também o autor, ouvir o depoimento de todos os envolvidos, finalizar as investigações e encaminhar então ao Poder Judiciário. Naquele vídeo que tem circulado nas redes sociais, que a gente mostrou no início do jornal, tem inclusive uma mulher que grita, que apanhou, que chama a polícia. Essas outras pessoas já procuraram a delegacia ou também não? Ainda não, a gente está inclusive aqui de portas abertas, esperando que essas testemunhas, caso queiram já vir espontaneamente, estaremos aqui para atendê-los. Mas de toda forma, nossos agentes já iniciaram as investigações, irão intimar as pessoas que estão ali para que a gente possa finalizar esse caso quanto antes. Obrigado. Só para reforçar para quem está em casa entender do tamanho da responsabilidade que você tem que ter quando está com um animal, por conta dessa situação, esse responsável deve responder pelo que mesmo? Ele irá responder pelo crime de omissão de cautela de animal bravio e também pelo crime de lesão corporal, tendo em vista que o cachorro lesionou o tutor do animal que faleceu. Delegado, obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. Como a gente disse, Malta, as investigações agora vão caminhar. Esse idoso que tem 84 anos, depois de ir ao médico, procurou aqui a delegacia para registrar esse boletim de ocorrência. E agora a polícia vai intimar as outras pessoas, identificar formalmente o proprietário do outro cão, que até agora foi identificado apenas o primeiro nome, ser feita a intimação para que ele venha aqui para a delegacia para prestar o depoimento, para que esse inquérito seja finalizado. Inclusive, o delegado acabou de falar de portas abertas para receber outras testemunhas que lá na hora muita gente presenciou. É preciso também o depoimento dessas pessoas aqui na polícia. Muito obrigado, Maicon. Que sirva de lição. Mais uma vez, um episódio que outros parecidos a gente já noticiou aqui, que nos sirva de lição. Há fatalidades da vida da gente que nós não temos como prevenir, que são da ordem do imponderável. Você perdeu seu cachorro atropelado por um carro cujo motorista passou mal, perdeu o controle da direção, matou teu cachorro, te machucou. É um negócio que não tem algo que você possa ter feito para prevenir. Agora, colocar uma focinheira no seu cachorro e andar de forma adequada e segura na quadra onde você mora, que tem vizinhos, isso está nas nossas mãos. Então que a gente sirva mais uma vez, esse caso sirva de lição, para que a gente não tenha que noticiar nada parecido. Se brincar em breve, né? Porque não faz muito tempo que um menino foi atacado por um cachorro e a gente teve que falar disso aqui no jornal. Obrigado, Maicon. Um decreto obriga bares de Ceilândia a fecharem as portas à meia-noite. A ideia do governo é aumentar a segurança da região, mas os empresários reclamam de terem que encerrar as atividades tão cedo. Vamos entender na reportagem.
Quem frequenta bares e restaurantes de Ceilândia vai ter hora marcada para voltar para casa. É que um decreto publicado no Diário Oficial alterou os horários desses e outros estabelecimentos que vendem bebida alcoólica. Agora, eles fecham as portas à meia-noite, entre domingo e quarta-feira, e permanecem abertos até às 2 da manhã, entre quinta e domingo. A ideia é reduzir os índices de criminalidade na cidade, mas a decisão não agradou os empresários. Nós temos que trabalhar para que a cidade tenha investimento na questão da segurança pública, fazendo com que nós tenhamos um planejamento estratégico para combater as questões de violência e não atuar contra determinadas atividades como se elas fossem a causa dos problemas de segurança pública. O texto traz ainda outras proibições, como a venda de bebida alcoólica por ambulantes e quiosques em locais próximos a hospitais, escolas e repartições públicas. Também não são permitidos som mecânico ou música ao vivo nesses locais. A medida está dividindo opiniões dos moradores de Ceilândia. Você está tirando oportunidade de emprego, você está tirando oportunidade de pessoas se divertirem e assim, como eu te falei anteriormente, então tem lugares e lugares. Eu acho que tem que ser uma demanda feita de acordo com cada necessidade, né? Eu acredito que aqui a criminalidade, com certeza, ela é mais alta comparada às outras regiões administrativas, mas eu acho, assim, no meu ponto de vista, que foi importante sim, mas que para mim seria importante também aderir outras regiões administrativas em outras cidades, principalmente as mais populosas, que seria, no caso aqui, Samambaia e Plano Piloto. Quem tiver licença de funcionamento que extrapole os horários estabelecidos pelo decreto vai ter 90 dias para se adequar às mudanças. Mas a nova determinação está em vigor desde a data de publicação e os estabelecimentos têm que seguir as novas normas. O que está se buscando é combater a informalidade, que é grande demais lá na Ceilândia. No caso de bares e restaurantes que estão estabelecidos, ele tem o seu alvará de funcionamento, ele tem o seu endereço, ele está funcionando legalmente, e no próprio alvará de funcionamento tem o seu horário de funcionamento. E essa questão de que a questão da segurança, ela poderá melhorar ou não, vai depender da própria atuação da própria polícia, né? De acordo com a administração regional de Ceilândia, a ordem de serviço partiu do Ministério Público, que solicitou que o funcionamento desses estabelecimentos fosse restringido. Chamamos uma reunião com a Abracel, Sindobar, ASIC, Ministério Público. E o Ministério Público trouxe alguns moradores que também denunciaram essa poluição sonora que acontece em nossa cidade. Foi debatido e chegamos a um bom senso, né, de um horário que seria bom tanto para os comerciantes como para os moradores. A fiscalização vai ficar por conta do IBRAM e da Secretaria de Segurança Pública. Em nota, o Instituto disse que é responsável pela fiscalização de som ao vivo de ruídos dos estabelecimentos e que aplica penalidades como notificações, multas e até interdições, dependendo do caso. Já o DF Legal disse que vai fiscalizar os estabelecimentos de acordo com a licença de funcionamento em todo o DF e aguarda ser notificado pela administração de Ceilândia sobre a nova decisão. Hoje completa 12 anos da promulgação do Estatuto da Igualdade Racial, uma lei que foi criada para combater o racismo estrutural. O que se determinou de forma legal naquele momento é que o racismo aqui no Brasil não poderia ser combatido apenas com a consciência individual de combate ao preconceito. Por que isso não seria suficiente? Porque há condições macro que viram obstáculos a mulheres e homens negros e essas condições precisam ser solucionadas. Conosco ao vivo, Beethoven Andrade, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB aqui no Distrito Federal. Beethoven, obrigado pela presença. Eu gostaria que o senhor traduzisse para a nossa audiência por que é importante, além da lei que pune a manifestação individual de racismo, também haver uma lei que trate de política pública para combate ao racismo. Boa tarde. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bem, a necessidade é de se diferenciar, de fato, o crime da atuação do poder público, né? A Lei 7.716, ou o Código Penal, quando ele pune uma ação considerada um ato de racismo, ele também não inclui ou não obriga aquela pessoa a atuar conforme, ou o Estado a atuar conforme as necessidades ou especificidades de cada cidadão inserido no contexto nacional. Então, o Estatuto de Igualdade Racial, ele promove, ele impõe que o Estado, por meio até de uma descentralização aos municípios, aos estados, ao Distrito Federal,
que atuem na construção de políticas públicas, englobando todas as especificidades, principalmente da população negra, mas também da população indígena, cigana, enfim. Então, é uma forma como o Estado deve atuar, reconhecendo as especificidades e, sobretudo, superando as desigualdades históricas havidas no Brasil em decorrência dos quase 400 anos de escravidão que tivemos em nosso país. Enquanto você conversava com a gente, nós víamos imagens de uma campanha das Nações Unidas que trata da questão das vidas negras, e esse vídeo especificamente fala da forma como a polícia normalmente trata uma pessoa negra. Faz alguns dias que eu vi um depoimento, inclusive do Bruno Galhaço, aí trago aqui o caso de uma pessoa famosa, porque pode... as pessoas em casa podem entender melhor do que a gente está falando e se conectar. Ele tem filhos adotados que são negros e tem um filho dele, junto com a Giovana, que é um menino branco. E ele, quando deu uma entrevista, até se emocionou porque ele, como pai de uma criança negra e de uma criança branca, entendeu que os filhos dele, negros, corriam um risco que com um filho branco ele não precisava se preocupar. E talvez as famílias não negras não entendam o que se passa na cabeça de um pai negro, de uma mãe negra, quando tem uma criança pequena, de imaginar que só dessa criança estar na rua andando, sem cometer crime nenhum, sem ter comportamento que desabone em nada a sua conduta, ela pode ser alvo de uma ação mais truculenta. Exato. Essa questão da atuação do Estado, né, principalmente no poder de polícia, geralmente a gente fala... que em determinadas localidades só o Estado só chega através da polícia, ela deve de fato preservar também e observar também o Estatuto da Igualdade. Para nós negros termos que explicar para o nosso filho que não deve olhar diretamente ao olho do policial, né, numa abordagem, que deve falar de forma clara, né, isso realmente é muito dolorido. E o Bruno, ele traz isso realmente de um olhar de um homem branco que nunca passou por isso, mas que hoje consegue reconhecer que os filhos dele, num contexto social, pode passar por situações similares, né? E o Estatuto da Igualdade, ele tem esse cunho também de inserir essa sociedade, essa comunidade negra na sociedade como detentoras de iguais direitos. Então, se uma abordagem policial ou se a atuação do Estado, ela deve ser atenta à população branca, ela deve agir do mesmo jeito com a população negra. Então isso de fato, assim, pra gente é muito dolorido ter que explicar isso para o nosso filho e também, assim, digamos até que presta um serviço social quando o Bruno ele vem e fala isso e explica, né? Porque não é simplesmente os negros falando, né? Sai daquele viés de mimimi ou de choro da população negra, né? A gente tentar explicar isso e não entender. Então, quando o homem branco explica, ele acaba exercendo uma função pública também de demonstrar algo que realmente acontece e não está na clareza das lentes aí no cotidiano nosso. Esse olhar da paternidade, de ser pai, de ser mãe de um menino, menina negra, até porque queria que você segurasse um minutinho, eu gostaria de chamar para o nosso debate a jornalista Carolina Martins, cuja voz você que está em casa ouviu durante muitos anos na rádio CBN, agora ela vive uma nova fase profissional, inclusive como escritora. Carol, você é coautora do livro Tinha que Ser Preto, que está até aqui na minha bancada, eu gostaria de mostrar, e eu queria que você compartilhasse com a gente a intenção de vocês, de você e dos outros autores, partindo do pressuposto que a causa antirracista tem que ser realmente uma causa de todos, e até pegando o gancho do Beethoven da maternidade, porque se eu não me engano, a sua parte nesse livro fala da sua experiência como mãe, mulher negra e como mãe de um menino negro. É isso, Felipe. Boa tarde para você, para o Beethoven, para todas as pessoas que nos acompanham. Esse livro ele é uma reunião de escritoras e escritores negros falando sobre a própria vida, sobre a experiência, o que Sueli Carneiro chama de escrevivência. Porque é muito o que o Beethoven estava dizendo, às vezes um pai e uma mãe branca não sabem, né, as especificidades que nós, pessoas pretas, vivemos na criação dos filhos. E nesse livro, por exemplo, eu trago a minha experiência de maternidade como mãe de um menino negro, e isso que o Beethoven falou de como se portar diante de um policial, como se portar numa confusão, né? Que um menino negro não pode sair correndo no meio de uma confusão, porque a polícia vai correr atrás de quem primeiro, independentemente do que esteja acontecendo. Então são coisas que a gente se preocupa e às vezes não passe pela cabeça de pessoas brancas. Esse livro traz essas experiências para pessoas negras que vão se identificar e para pessoas não negras, para que elas possam saber, porque agora, depois de muitos séculos, há pouco tempo que pessoas negras
estão tendo o direito de falar sobre a própria vida, sobre a própria história. Estamos assumindo um posicionamento de sujeitos da história, estamos contando a nossa história, o nosso papel na construção social do Brasil pela nossa ótica. Então, é importante as pessoas terem acesso a isso, tanto as pessoas negras como as não negras, para entenderem. Às vezes, o Bruno Gagliasso, como você citou, vai viver isso como pai adotivo, pai de crianças negras, mas não necessariamente você precisa viver para ser empático e para entender quando a gente está falando e para se posicionar para que a gente também consiga atuar na transformação social, né? Eu mencionei o Bruno aqui agora há pouco, Carol, justamente por ele fazer parte de um grupo específico que é tocado por essas questões quando vive na pele. Agora, é óbvio que a maioria da população branca não terá a experiência de ter um filho negro para entender essa diferença e para poder se colocar no lugar da mãe e do pai de um filho, de uma filha negra, e entender que existem diferenças. Voltando aqui para o Estatuto da Igualdade Racial, Carol, uma das diretrizes fala sobre a promoção da identidade nacional e do resgate da ancestralidade, da história e do valor da população negra. Acho que, inclusive, você pode mencionar porque é o papel desse livro e dos seus colegas escritores que ajudaram vocês a compor essa obra. Exato. A gente, inclusive, pelo título, né, a gente já faz uma provocação. A coordenadora editorial escolheu esse título para fazer a provocação. Tinha que ser preto é uma expressão usada com viés racista. E o que a gente quer fazer é ressignificar isso. Já desse lugar de que a produção ou o trabalho realizado por pessoas negras tem um valor menor. Não, a cultura, a gente tem herança cultural, a gente tem herança musical, a gente tem herança gastronômica toda de África, né? Tudo veio com os africanos escravizados. E aqui a gente construiu o que chamamos de Brasil, mas foi contado de uma maneira meio deturpada, subvalorizando algumas culturas, até, na verdade, satanizando algumas culturas. A gente acabou de ver aí imagens de mães de santo, pessoas que professam religiões de matriz africana, e que a gente está trabalhando para desconstruir essa ideia de que é algo ruim, de que é algo menor. Tudo isso faz parte do racismo estrutural e daquela sua conversa no início, de que sim, posicionamentos individuais são muito importantes, mas a gente precisa que o Estado garanta, né, esse tratamento equânime, e por isso é importante esse estatuto, para que a gente possa cobrar, por meio das leis e de políticas públicas, um tratamento equânime e o reconhecimento dessa identidade nacional. Que a gente veio, todo mundo aqui, é a herança direta né, dos países africanos, dessa cultura riquíssima, que quem não conhece, inclusive, convido a conhecer, porque tem muita coisa bonita. Todo mundo conhece, só não sabe que é de lá, né? Se estudar um pouquinho, você vai descobrir que veio de lá. Ô Carol, enquanto você falava, as imagens que a gente via na tela são da data da promulgação do Estatuto da Igualdade Racial, 12 anos atrás, e aí eu devolvo a palavra do Beethoven para mencionar o seguinte: Beethoven, você é da OAB, DF, presidente da Comissão de Igualdade Racial, está numa posição socialmente privilegiada, digo do ponto de vista, você venceu todas as barreiras que essa estrutura racista impõe para um homem negro e ascendeu socialmente. Mas gostaria que você compartilhasse, não sei se estou errado ou se estou certo, mas me diga, mesmo na sua posição, que você você tem acesso aos serviços básicos, você está numa posição que outros homens negros não estão, ainda assim o racismo te atinge. E daí a necessidade de se combater o racismo estrutural, porque a gente não está falando só da ausência de dinheiro. Exato, Malta. Independente da classe social, o racismo ele vai atingir qualquer cidadão negro no país exatamente por isso, né? Vivemos uma estrutura racial onde os poderes políticos, sociais e econômicos são predominantemente dominados por pessoas brancas, né? Então ainda que eu consiga ascender socialmente, que eu tenha atingido um certo status dentro da minha carreira, eu não estou imune ao racismo, né? Nem nenhuma outra sociedade está. E até parafraseando um pouquinho Sueli Carneiro também, ela fala muito sobre isso. O problema do Brasil não é um problema social, mas sim um problema racial, né? E a gente consegue identificar isso quando a gente olha a divisão das classes, A, B, C, D e E. A classe A é dominada especialmente, totalmente por pessoas brancas, enquanto a classe E, numa divisão bem distante, ela é predominante de pessoas negras, ou quase a sua totalidade de pessoas negras. Então a gente tem que realmente reconhecer que o problema do Brasil não é um problema social, mas um problema racial,
que foi construído em uma estrutura que foi decorrente de quase 400 anos de escravidão. Então, não é porque eu estou em uma posição, sou presidente de Comissão de Igualdade Racial, que estou imune, Sobretudo porque as violências raciais, elas decorrem no nosso dia a dia, no cotidiano da pessoa negra, através de microagressões, Seja no querer tocar no cabelo de uma pessoa negra, de uma trança, em querer falar do tom de pele, falar que é um tom de pele bonito, falar que uma menina, uma morena, cor de jambo, da cor do pecado, enfim, são diversas microagressões que elas vão ocorrendo no nosso cotidiano e isso independe da classe social, isso é exatamente uma questão racial. Os números que eu tive acesso agora há pouco, antes de entrar para o jornal, mostravam exatamente isso que você trouxe. Quando a gente olha para a população da classe AB no Brasil, 3 de cada 4 são pessoas brancas. Quando você olha a classe DE no Brasil, 3 de cada 4 são negras. Existe um negócio estrutural que leva a isso, não é só o combate individual do preconceito, óbvio que ele é muito importante, mas que vai fazer a nossa sociedade finalmente um dia ser justa e igual para todo mundo. Então, Carol e Beethoven, muito obrigado pela presença, agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, espero que a gente possa se encontrar em outros momentos para tratar desse assunto. Carol primeiro, pode se despedir. Eu que agradeço, Malta. Sempre todo espaço é importante para a gente falar sobre esse assunto. Toda a oportunidade que a gente tiver para desconstruir essa ideia de democracia racial, de que todo mundo aqui vive em paz e é tratado de forma igual, a gente aproveitar. Então, agradeço o espaço, agradeço ao Beethoven e que a gente se encontre em breve. Obrigado. Beethoven, com você. Obrigado, Malta. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. É sempre bom poder te acompanhar, você trata isso com uma delicadeza, com uma sutileza muito importante para o movimento negro, Esse espaço, poder falar abertamente, é sempre importante para a gente, até para a gente superar essas desigualdades, Ou talvez essa quimera social que a gente tem de acreditar que existe uma democracia racial num país a população negra foi dominada por mais de 400 anos aí como propriedade, digamos assim, Então, te agradeço mais uma vez o espaço. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Você que está em casa, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Continuando o noticiário, começou a vacinação aqui no Distrito Federal para crianças de 4 anos de idade e os detalhes quem vai contar para a gente é o repórter Guilherme Glória, que está conosco ao vivo. Guilherme, é contigo. Malta, é o seguinte, crianças com 4 anos imunossuprimidas, a vacinação começou para esse grupo hoje pela manhã. Para as crianças em qualquer condição de 5 a 12 anos, já está podendo vacinar aí em qualquer um dos postos de vacinação. Para você saber quais locais você vai poder levar a sua criança para vacinar, seja você pai ou responsável, você pode acessar o saude.df.gov.br. Aí você vai ver no site da Secretaria Estadual de Saúde qual é o local mais próximo da sua residência para vacinar a criança. O Eric França é coordenador de atenção primária à saúde, vai conversar com a gente agora e explicar o seguinte: a gente está aqui na UBS 1, na 905 Norte, 40 pessoas foram vacinadas aqui hoje, 10% crianças, mas nenhuma na faixa etária dos 4 anos, e ali ficam ali na faixa de 5 a 12 anos. 40 pessoas vacinadas, 4 crianças. A vacinação para criança está precisando dar uma melhorada. Pais responsáveis precisam prestar mais atenção. Boa tarde, Fernando. Eu queria que você reforçasse esse pedido aí para que os pais prestassem atenção e fossem vacinar esse público que é tão importante também, É isso mesmo, Guilherme. Boa tarde a todos. A partir da normatização do Ministério da Saúde, foi possível ampliar hoje a vacinação a partir de 4 anos para crianças com imunossupressões. São casos com pacientes em terapias renais, diálise, pacientes em uso de medicações imunossupressoras, condições específicas para a gente conseguir garantir essa dose. A vacinação para acima de 4 anos, ela é feita com a vacina Coronavac, é a mesma do adulto
na mesma miligramagem, e o reforço aqui é a gente garantir acesso à população. A vacina é segura, vacinar as crianças é uma forma de proteger a família, é uma forma de proteger, principalmente nessa época, que é mais difícil manter a criança com máscara, é mais difícil que ela mantenha uma etiqueta respiratória, e nisso a gente tem a vacinação como a medida mais eficiente para proteger essa criança e proteger a sociedade. A gente está num período até que é de férias, né? Muitas crianças estão de férias aí, mas o público infantil, é interessante até ressaltar, Felipe, que a gente entramos no primeiro vivo, eu estava de máscara, agora a gente está num ambiente de unidade de saúde, então a gente já coloca a máscara, então o adulto ele tem esse cuidado, a criança está na creche, está na escola, está em contato com os coleguinhas, não tem nem muitas vezes o senso de responsabilidade para tomar os devidos cuidados. É por isso que esse público, a gente pode dizer assim, que deve ter mais atenção ainda para vacinar as crianças, já que elas vão ter essa dificuldade de combater o vírus em relação ao comportamento delas, né? Justamente, e é a medida mais segura, mais eficiente, mais eficaz, e a responsabilidade é dos pais, né? São os pais que precisam se conscientizar e trazer as suas crianças como uma forma de proteger não somente as crianças, mas toda a família. A gente está falando do público infantil porque começou essa vacinação hoje, mas para os demais públicos também é bom ficar atentos. Pode passar aí como é que está a vacinação? Com certeza, Guilherme. Nós ampliamos hoje 4 anos para cima para as crianças imunossuprimidas. Isso vai ser uma ampliação gradativa de acordo com a disponibilidade de doses e a adesão a essa faixa etária. E nós reforçamos, ampliando a vacinação para o público de 5 anos acima, com D1 e D2. O reforço, a primeira dose de reforço para os adolescentes e a segunda dose de reforço para 35 anos acima. E aí nós percebemos que essa adesão ela precisa ser qualificada e otimizada com o avançar das doses de reforço. Então, precisamos entender a importância do reforço da vacinação para qualquer faixa etária. Fernando, muito obrigado pelas informações e bora vacinar, né, gente? Lembrando que quem mora aqui próximo, tá? Quem mora aqui na Asa Norte, a gente já deixa essa dica. Aqui na UBS 1, na 905, tá sempre tranquilo. Então, se você quiser vir vacinar, trazer sua criança, ou se você estiver dentro da faixa etária de vacinação, pode vir para cá, porque é sempre tranquilo aqui. Você vai conseguir vacinar rápido, vai estar imunizado. E, se Deus quiser, em breve a gente está livre de vez dessa Covid. Voltamos pro estúdio. Muito obrigado, Guilherme. Até mais. Ô pessoal, nas últimas semanas a gente chegou a falar aqui sobre a possibilidade do atual governador Ibanez Rocha disputar com o ex-governador Arruda o Palácio do Buriti nas eleições desse ano. Também o ex-governador Ibanez chegou a declarar apoio a Damares Alves, para a candidatura no Senado. Mas ontem eles tiveram uma reunião com o presidente Bolsonaro e aí tudo mudou. Como é que ficou? André Anelli de volta ao Jornal ao Vivo, é com você. Oi, Malta, boa tarde para você mais uma vez. Depois de uma reunião ontem com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, então ficou definida toda essa situação eleitoral aqui no Distrito Federal. O ex-governador José Roberto Arruda, ele que seria candidato a governador aqui, agora vai ser candidato a deputado federal e vai apoiar a reeleição do atual governador Ibanez Rocha pelo MDB. O governador Ibanez Rocha, ele vem então para essa reeleição agora com a candidata a vice, a deputada federal Celina Leão. Ainda dentro dessa chapa que é apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro aqui no DF, a ex-ministra do próprio presidente Jair Bolsonaro, ela que ocupou a Secretaria de Governo no Palácio do Planalto, a deputada federal Flávia Arruda, vai ser agora candidata ao Senado também, como eu disse, nessa chapa de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E quem seria candidata a senadora é a também ex-ministra, só que da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves. Ela retirou a candidatura justamente para que não concorra, então, com Flávia Arruda e agora ainda não anunciou se vai se colocar à disposição em uma outra candidatura. É importante a gente lembrar que a partir de hoje, dia 20, então, começa o prazo para as convenções partidárias. É o período em que os partidos políticos acabam definindo de forma oficial todos os seus candidatos. Esse período termina no dia 15 de agosto.
No dia 26 do mesmo mês, começa então a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV. Esse período vai até o dia 29 de setembro. O primeiro turno das eleições é dias depois, 2 de outubro. E se houver, o segundo turno é no dia 30 do mesmo mês. Os eleitos assumem no dia 1º de janeiro do ano que vem. Malta. Bom, nós temos algumas entrevistas para a gente ver e entender isso que o André falou. Pode rodar. O presidente Bolsonaro, de uma forma muito elegante, considerou que a unificação do nosso campo político seria importante. E dentro dessa linha, o governador Ibanez se comprometeu a apoiar o presidente aqui em Brasília, e com isso as candidaturas naturais são a reeleição do governador Ibanez e a candidatura da Flávia ao Senado. E como eu estou voltando para a vida pública, eu venho com muita humildade e vou disputar, se for possível, uma cadeira na Câmara Federal. E o senhor tem a confiança de que a sua condição de elegibilidade vai se manter até a época da eleição? Bom, eu espero que sim, mas até por isso a candidatura federal é mais conveniente. Se houver algum percalço, que eu espero que não haja, eu não prejudicarei a aliança maior. A aliança maior é entre os dois e essa está selada com o meu total apoio. A ministra Damares e eu sempre dialogamos, como eu sempre disse, em torno do nosso propósito, que era o Distrito Federal e a aliança com o presidente Bolsonaro. Fomos ministras juntas, somos parceiras de trabalho, nos conhecemos, nos respeitamos muito e não disputaríamos o mesmo cargo, até mesmo para não dividir uma base do presidente Bolsonaro. Então ela não deve sair do Senado? Não, essa aliança é no recuo da ministra Damares do Senado. Recurso. 2 recuos importantes e fundamentais. O Arruda não sairá candidato ao governo, recua para uma aliança, e a ministra Damares recua para a gente poder compor essa chapa para disputar o Senado. A gente sabe que esse momento pré-eleitoral é um momento bastante tenso, mas que a gente tem que manter o diálogo sempre aberto, sempre caminhando no rumo do entendimento. É isso que a cidade espera de todos nós, que somos políticos preparados. Eu peço ser o mais novo aqui na política, mas eu me considero um político já um pouco experimentado nessa lida, e é exatamente isso que nós queremos, caminhar juntos na nossa cidade. Procuradores do Ministério Público Federal pediram providências do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro contra a segurança das urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Partidos de oposição entraram com uma ação no Supremo contra Bolsonaro. Parlamentares de 7 partidos de oposição, PT, PSOL, PSB, PDT, PCdoB, PV e Rede, entraram com representação no Supremo, alegando que Bolsonaro teria cometido crimes previstos no Código Penal, na Constituição Federal e também contra a lei eleitoral. Eles afirmam que o presidente marcou dia e hora e convidou embaixadores estrangeiros para testemunharem um grave delito de ataque à democracia. A representação cita ainda o crime de incitação das Forças Armadas contra o Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos pedem que a representação seja encaminhada ao Ministério Público Eleitoral e ao TSE para que avaliem a abertura de investigação por crime eleitoral, já que Bolsonaro usou a estrutura da TV pública e o Palácio da Alvorada em ato que pode ser considerado de campanha. Como resposta às alegações de Bolsonaro, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma série de vídeos. Um deles mostra como é feita a totalização dos votos e nega que uma empresa terceirizada faça a contagem. Quem controla o equipamento é a equipe do tribunal. Também foi rebatida a afirmação que hackers tiveram acesso a dados nas eleições de 2018. A urna eletrônica não está ligada à internet e sem conexão com a rede, podem tentar o quanto quiserem, que ela vai permanecer lá, plena. Nesta terça-feira, mesmo com o recesso do Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, se reuniu com o ministro Edson Fachin, presidente do TSE. Fux reiterou a confiança total na segurança e também na integridade dos juízes que fazem parte da Corte Eleitoral.
O presidente do STF repudiou o fato de tentarem colocar em xeque o processo eleitoral e as urnas eletrônicas perante a comunidade internacional há apenas 70 dias do primeiro turno das eleições. Nesta segunda-feira, após o encontro de Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a segurança das urnas eletrônicas e a lisura das eleições no Brasil não podem mais ser colocadas em dúvida. Já Arthur Lira, presidente da Câmara, ainda não se manifestou. O Ministério Público Federal também condenou as declarações. Mais de 40 procuradores enviaram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido para que Bolsonaro seja investigado por ataques sem provas ao sistema eleitoral. A Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal manifestou total confiança no sistema eleitoral brasileiro. Os embaixadores estrangeiros devem encaminhar aos seus países relatórios das declarações de Bolsonaro. Sob a condição de anonimato, a maioria deles classifica o encontro de segunda-feira como de baixa qualidade técnica, quando o presidente colocou em dúvida as urnas sem apresentar provas. Pela primeira vez no ano, a Petrobras vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras. A partir desta quarta-feira, o litro do combustível terá um corte de 20 centavos. São esses números aí que vêm assombrando os motoristas. Muito caro. E quando essa placa apresenta qualquer sinal de mudança para menos... Tem que correr para abastecer. A Petrobras anunciou uma redução do valor da gasolina vendida às distribuidoras a partir desta quarta-feira, acompanhando a evolução dos preços internacionais. O valor do litro vai cair cerca de 5%. Na prática, uma redução de 20 centavos. Este economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, explica que a redução sinaliza a possibilidade de recuo da inflação nos próximos meses. A gente torce para que continue caindo mais ainda e que a gente consiga recuperar o poder de compra da população. Muito dificilmente vai voltar aos patamares do que era 2 anos atrás, mas cada porcentagem que cai é um ganho que a gente tem. Em junho, os estados brasileiros baixaram o valor do ICMS cobrado sobre a gasolina e o gás de cozinha. O reflexo disso pode começar a ser sentido agora, quando o valor das bombas diminui. O mesmo imposto de outro combustível também caiu. Dessa vez foi o etanol que teve redução do preço, mas não se engane, para de fato economizar, o consumidor vai precisar saber se na região onde ele vive é mais vantajoso abastecer com álcool ou gasolina e fazer conta. Não tem jeito. A conta é muito simples. Você divide o preço do litro do álcool pelo preço do litro da gasolina. Se der um número superior a 0,7, você não deve comprar álcool. De acordo com a tabela da ANP, apenas nos estados de São Paulo e Mato Grosso compensa abastecer com etanol. Por isso... Baixou um pouco, né? Não o suficiente que seria, né? Mas baixou um pouquinho, né? Um estudo mostra aumento inédito na quantidade de pessoas pagando imposto de renda no Brasil. Mas isso não tem a ver com o avanço do rendimento do trabalhador. Quando o assunto é imposto, as reclamações são frequentes. A gente já trabalha tanto para estar pagando ao governo. Júlio César é servidor público há 37 anos e recebe na faixa de R$5 mil. Ele espera por uma correção na tabela do imposto de renda. Haveria uma redução no valor pago e certamente seria um grande benefício. Segundo o levantamento feito pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, uma pessoa com a faixa de remuneração do Júlio César paga atualmente cerca de R$ 500 de imposto de renda. Se toda a defasagem da tabela do imposto de renda fosse corrigida, esse valor cairia para R$ 24, uma redução de quase 2.000%. O estudo mostra que a defasagem da tabela do imposto de renda chega mais forte aos contribuintes próximos à faixa de isenção, que hoje é de R$ 1.900, um problema que piora com a inflação elevada, principalmente para os mais pobres. Conforme o salário mínimo ele é ajustado pela inflação, e a tabela do imposto de renda ela continua fixa, aquelas rendas mais baixas que não estavam na tabela da tributação, elas entram na tabela da tributação e passam
a ser oneradas também. Uma simulação do Sindifisco mostra que se a defasagem fosse corrigida, apenas os trabalhadores que ganham acima de R$ 4.670 pagariam imposto de renda, ou seja, quase 13 milhões de pessoas se tornariam isentas. Uma proposta de atualização da tabela aprovada pela Câmara está parada no Senado. Pré-candidatos à presidência da República já mencionaram o assunto em diversos momentos. O ex-presidente Lula do PT fala em fazer os muito ricos pagarem mais imposto de renda com a elevação da alíquota. Já Ciro Gomes, do PDT, pretende subir a faixa de isenção e alterar as alíquotas de forma progressiva. Jair Bolsonaro, do PL, em mensagem entregue ao Congresso no início do ano, destacou como prioridade do governo a aprovação da reforma tributária, que inclui a correção da tabela do IR. Simone Tebet, do MDB, defende uma reforma ampla que corrija distorções de quem paga pouco ou nada de imposto de renda em aplicações financeiras e fundos de investimentos. De volta aos nossos assuntos locais, a gente fala agora de um susto no Itapuã. Um menino de 4 anos de idade ficou com a cabeça presa entre 2 pilastras dentro de casa. Ele estava brincando quando esse acidente aconteceu. Por sorte, né, os bombeiros conseguiram fazer um buraco e soltar o garoto. O Maicon Leão apurou essa história e vai trazer os detalhes pra gente. Maicon, é com você. Exatamente, Malta, aquela brincadeira de criança que deixa os adultos desesperados. Essa brincadeira aconteceu ontem à tarde. O Lourenço, que tem 4 anos, estava brincando sozinho dentro de casa, quando, ainda não se sabe como, ficou com a cabeça presa nessas pilastras que a gente vê aí nas imagens. Os próprios familiares tentaram tirar ele de lá, mas não teve jeito, estava bem preso, e aí foi necessário chamar o apoio do Corpo de Bombeiros, que aí, com todo aquele equipamento, conseguiu retirar. O que chama a atenção é justamente a bravura do Lourenço, que mesmo com aquela barulheira, com aquela quebradeira que foi necessário quebrar um pedacinho ali da pilastra, ele se manteve lá firme junto com os policiais, sem desespero, até porque, dependendo da forma que ele ficasse assustado ali, poderia até piorar essa situação. Quem vai trazer mais detalhes dessa ocorrência pra gente é o Tenente Abreu, que está aqui. Tenente, destacou mesmo, além de, claro, dele ter ficado preso lá, foi a forma como ele reagiu com tudo isso, né? Boa tarde. Boa tarde. Não, sem dúvida, ele se mostrou uma criança muito corajosa, foi muito fácil de atendê-lo, né? Que ele em momento algum demonstrou algum tipo de pânico, ele viu que não teria condições de sair e recepcionou muito bem a nossa equipe, utilizando ali uma marreta e uma talhadeira, conseguiram tirar parte do reboco, tanto da pilastra como da parede, e conseguiu retirar ele rapidamente, sem que houvesse nenhum tipo de problema. Ele não teve nenhum trauma a nível de cervical, nada na coluna que pudesse trazer algum risco de vida, nenhuma integridade física. Essa postura dele contribuiu para isso, porque se a gente fala, se ele fica ali desesperado, começa a se debater, ele poderia ter se machucado. Não, sem dúvida. Não só do atendimento das crianças, como dos adultos, a calma, quando se mantém, facilita demais o atendimento das nossas equipes ali. A gente tinha que ter um certo cuidado para que não fosse pedaço de concreto, ele ficou num plano superior, a retirada do material foi num plano inferior, foi tranquilo. E quando tudo isso aí terminou bem, ainda ofertamos ainda um passeio aí nas nossas viaturas e esperamos que ele seja aí um profissional bombeiro. A gente tem, inclusive, as imagens desse passeio, que a brincadeira, nesse caso, para ele, terminou de um jeito até positivo, né? Passeando nas viaturas, brincando, né? Continuou a brincadeira. Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente espera que ele não faça mais isso, essa traquinagem aí, mas foi bacana que isso aí não venha a trazer nenhum tipo de trauma para ele. Isso aí foi bem positivo, eu diria. Foi uma brincadeira que deu um pouquinho de trabalho, mas felizmente tudo terminou bem. Aí, Malta, a gente faz um questionamento. A gente está em época de férias, as crianças, a maioria está em casa, sem muito o que fazer, resolvem brincar. A gente tem até uma escada aqui para a gente dar alguns exemplos dos cuidados que a gente pode tomar em casa, que às vezes a gente olha e não vê o perigo que está na nossa cara, que numa brincadeira ou outra pode acontecer um acidente, né, Tenente? Sim, sim. Essa é uma coisa a se observar, as quinas vivas da escada, pode causar ferimento, o espaço entre aqui o guarda-corpo e corrimão também, facilmente o membro de uma criança pode se alojar aqui, tem que ter esse cuidado. Esses vãos aqui, os dedos de uma criança também pode facilmente entrar aqui. Então, no ambiente da residência da gente, temos vários perigos que tem que ser observados. Vidraças também, ali a retaguarda nós temos as vidraças, temos no banheiro. É interessante que a criança sempre monitorada,
diuturnamente ali, para evitar que a gente se envolva num acidente e tenha que solicitar o serviço de urgência ou de emergência. Então, esses cuidados têm que ser tomados, por ocasião também de lavagem de cerâmica, essa criança, ou até mesmo os adultos possam vir a escorregar nesse local e apresentar algum tipo de trauma. Não é reconstruir a casa, né, tenente? É só reconhecer, por exemplo, que pode ser um perigo lá para redobrar o cuidado. Como o nosso cinegrafista está mostrando ali, o Rogério Dentin, tem um espaço entre a parte de cima que serve para proteger que a pessoa não caia, mas embaixo, às vezes a criança brincando, coloca a perna ali e fica pendurado. Exatamente, a criança facilmente ali, uma criança pode passar e um membro ter a cabeça retida ali e ter um trauma ali, um acidente, sendo um acidente bem complicado. Interessante que seja observado isso aí, recomendamos que quem tem esse tipo de material em casa, tem mais de um pavimento em casa, que faça aí o seu corrimão, o seu guarda-corpo, observando esses detalhes, colocando algum tipo de tela que vai fazer retenção desses corpos. Felizmente, o Lourenço está bem, agora a gente serve de lição até para os outros pais começarem a dar uma olhada aí em casa, o que pode oferecer perigo, até para já evitar passar por um susto desse. No fim, foi um final feliz por ele que ainda passeou com os bombeiros, mas para o pai, para a mãe, para a avó foi desespero, né? Não, sim, sem dúvida. Nesse período de férias nós vamos ter mais crianças aí em casa, em residência, brincando. E se alguma coisa acontecer, a gente espera que nada aconteça, que esteja na normalidade, sempre acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Sim, tá aí o recado e ficar atento, porque às vezes a gente olha a escada aqui muito tranquilo, vou até pedir pro Dentinho vir de cá, o espaço a gente passa nem se atenta, mas aqui ó, dá para passar um braço, às vezes o tenente tá pondo até o pé aqui, o coturno, às vezes a criança deita na escada brincando e pode infelizmente acontecer dele ficar preso, machucar, então é ficar atento, observar, é aquela história, não precisa reformar a casa, sair trocando escada, nada disso, é só identificar onde pode ser um problema lá na frente, né, Tenente? Exatamente isso, observar e o monitoramento das crianças sempre. A gente orienta, tem a questão das piscinas, temos uma série de armadilhas que podem acontecer acidentes graves. A gente, claro, torce para que não aconteça, mas se acontecer, viu que não está dando para resolver ali, o caminho é igual o tenente falou, liga para o 193, liga para o bombeiro, que eles estão capacitados para resolver isso, né, tenente? Sim, sem dúvida, estamos capacitados e nós temos pelo menos uma unidade operacional em cada região administrativa do DF, nosso socorro chega rápido, especial nessa localidade, o nosso quartel é no Paranoá e esse acidente ocorreu na região do Itapuã. São minutos até a chegada do socorro. É aquele velho tempo-resposta que faz a diferença entre a vida e a morte, é bem rápido o atendimento. Obrigado, viu, tenente, pelos esclarecimentos, pela dica, parabéns. E ficar de olho na garotada aí, né, Malta? Especialmente agora, Júlio, né, que está de férias. Obrigado, Maicon, pelas informações e ao Corpo de Bombeiros pela presença. Eu queria tirar esses últimos segundinhos do nosso jornal para mandar um abraço dessa vez, porque vocês sabem que eu peço para vocês em casa, né, tirarem foto, assistindo ao nosso jornal, aí tira uma selfie bonita, se der para aparecer o jornal atrás é melhor, e aí vocês mandam para @FelipeMaltaTV, que é o meu Instagram, a gente recebe, e por exemplo, hoje foi um dia, deixa eu mandar um abraço para essa pessoa, aí a editora-chefe deixou, o nome dela é Sara Alves e ela mandou a seguinte foto, assistindo ao É Sábado, foi sábado passado. E ela disse, oi, boa tarde, malta, só para dizer que amo esse programa. Sara, muito obrigado. Espero que você também ame esse jornal que a gente faz de segunda a sexta. Tô torcendo para que você esteja aí agora do outro lado da tela vendo a sua foto, tá? Muito obrigado pelo carinho. E você que tá em casa, se tiver uma foto como essa para mandar, tá aqui, ó, Felipe Malta TV. Pra gente é um privilégio saber que você tá do outro lado e nesses segundos poder agradecer a sua presença colocando você na tela da TV mais feliz do Brasil. Obrigado pela audiência, tá? Agora é hora do esporte. Fique com Deus. Tchau!